Obrigado, Jane. Obrigado, Jaime. É uma alegria estar aqui. A gente poder falar um pouquinho nesse encontro internacional de 168 anos do Livro dos Espíritos. E o capítulo que me cabe aqui é as considerações sobre a pluralidade. Nossa, até difícil, ó, trava-língua. Pluralidade das existências. Considerações sobre a pluralidade das existências. Resumindo, a gente vai falar da reencarnação. É disso que a gente vai falar. Kardec destaca um capítulo só para fazer considerações, reflexões em cima daquilo que ele já vem construindo nessa decorrência, nesse caminhar com o Livro dos Espíritos junto com a espiritualidade, que vem respondendo às suas questões. Então, a grande pergunta aqui para a gente começar da base e questionar talvez o que poucos de nós questionamos, eu acredito que aqui no meio espírita a gente já questiona mais, mas poucos de nós, enquanto mundo, é assim, para quê? Ou melhor, por quê? Para que viver? Para que encarnação? Será que não seria melhor a ideia realmente de morreu, acabou, né? Poxa, tem que voltar, pluralidade, tem que voltar mais vezes ainda. É melhor aquela ideia das férias eternas, o descanso, a ociosidade, cada religião respeitando, né, o seu entendimento. Mas a doutrina espírita nos ajuda a reflexionar, a entender o porquê ou para quê que a gente reencarna. Qual é a finalidade? Será que é para pagar a dívida? Pagar os pecados? Será que é castigo divino? Qual é a ideia? Porque é difícil a compreensão, pessoal, quando a gente não vai fundo e olha no raso e percebe uma vida de alegrias e tristezas, de muitos momentos prazerosos e outros dolorosos, e pensar que eu vou ter que voltar para isso aqui de novo. Aí olha em volta e fala assim: caramba, mas eu vou ter que voltar para cá. Poxa, para que eu vou voltar para cá? Não gostei dessa ideia, não. Não quero essa brincadeira, não. Não gostei disso. Claro que esse é o olhar raso, e para isso que nos convida aqui o estudo, para a gente entender melhor o propósito. E o propósito aqui, resumidamente, porque não é a consideração da palestra de hoje, aqui, da explanação, mas é para a gente entender a base. A base é mais ou menos o seguinte: nós todos somos criados simples e ignorantes, rumo à perfeição, do primitivo à perfeição, desenvolvendo sentimento. Vai mais ou menos por aí. E nesse processo, necessitamos encarnar, desencarnar, ter uma vida hoje, teve uma vida ontem, amanhã a gente vai ter outra vida. Para quê? Para ganhar experiências no corpo, experiências necessárias. E é exatamente o que a gente veio agora, fazer e realizar. Dentre provas e expiações, se chamam experiências, se chamam vivências, eu vou repetir, necessárias. Não, às vezes, para não dizer às vezes, para dizer grande parte das vezes não é sobre querer, é sobre necessitar. E entender isso é difícil demais. E por que é difícil? Pela nossa visão limitada. A nossa visão, se a gente não for buscar um pouco além e um pouco mais profundo, a gente vai entender aquilo que a gente olha no espelho e percebe. Aquilo que a gente toca aqui no hoje, e tem esse grande vácuo, esse grande vão do antes e o depois. Cada doutrina, cada religião, cada pessoa tem a sua interpretação pessoal, e está tudo bem, mas aqui a gente vai falar de doutrina espírita, entendendo essa tríade, nesse espaço filosófico do questionamento, do porquê ou para quê da vida, o que eu vim fazer aqui, da onde que eu vim, para onde que eu vou, o aspecto religioso que a gente vai trazer Jesus, o Cristo, como exemplo, como modelo, como guia, nos mostrando o caminho da felicidade através do amor. E em conjunto, né, fechando essa tríade, a gente tem um aspecto científico com toda a comprovação da teoria. Com essa vivência, com o avanço científico, demonstrando
e sem crendices, sem achismos, indo de encontro com aquilo que está aos olhos vistos. Mas não necessariamente está aos olhos vistos, cada um acredita no que quiser, são interpretações diversas, e eu penso que está tudo bem. Agora, para brincar aqui na história da reencarnação, para facilitar a nossa compreensão, porque é difícil mesmo, tá, pessoal? Eu gosto de trazer exemplos aqui para ilustrar. E um exemplo bom, para quem gosta de série da Netflix, é assim, vamos imaginar aquela série do Netflix que tem 7 temporadas. 7, 9, um monte de temporada. E cada temporada tem ali uns 12 capítulos, sabe aquela série bem longa, aquela que dá para ficar bastante tempo assistindo? Ok. A tua vida, a minha vida hoje, é um capítulo. É um capítulo de diversos capítulos de diversas séries. Não é necessariamente 12 ou 7. Eu peguei um número aqui para dar uma referência. Mas é para a gente ampliar o horizonte e entender que essa vida, esse momento agora, é só um capítulo dessa grande série, dessas grandes vidas que a gente vai vivendo e passando uma após outra, todas interligadas e com um propósito maior. Qual é o propósito maior? É chegar à perfeição. Perfeição que a gente está distante ainda. Perfeição que temos um exemplo que esteve aqui conosco encarnado, que é Jesus. E que veio no momento certo para nos mostrar o caminho para chegar até lá. E qual é o caminho para chegar até lá? É o amor. Ponto. Agora, então, Nelson, quer dizer que só quem acredita em Cristo, quem é cristão, que vai chegar à perfeição? Não, não necessariamente. O caminho é o amor, independente da sua crença, do seu momento evolutivo, do acesso que você tem, da vivência que você está realizando nessa pluralidade das encarnações, e essa é só mais uma encarnação onde nós nos encontramos. Então é importante a gente entender que a doutrina espírita não vem para convencer ninguém sobre reencarnação. A doutrina espírita vem para esclarecer. E vou repetir isso, porque às vezes passa batido e muita gente não entende. A doutrina espírita não veio para convencer ninguém, mas veio para esclarecer. Esclarecer o quê? Esclarecer os tais mistérios da vida, aquilo que não tem resposta, ou aquilo que cai naquela grande vala. Vocês sabem qual é, vou dizer. Os mistérios de Deus. Sabe aquela vala assim que é meio escura e ninguém entende muito bem? O entendimento do processo reencarnatório vem exatamente para explicar muita coisa que tem uma interrogação no final. E a gente troca a interrogação por uma exclamação, por uma afirmativa. É aí que a gente vai mergulhando um pouco além desse entendimento de uma vida só. Aliás, a reencarnação, pessoal, não é invenção do espiritismo, não, muito longe disso. Na verdade, aqui no Ocidente, ainda há muita resistência, mas no Oriente, a maior parte das doutrinas ou das religiões encaram ou entendem a reencarnação como algo normal. Atenção, não no nosso formato, em formatos diferentes. Mas a reencarnação faz parte da base do entendimento de muitas e muitas religiões. Claro que a gente vai falar aqui no nosso âmbito. A maioria que está aqui está no Brasil, ou está na Europa, ou está nos Estados Unidos. Estamos aqui no Ocidente. E vivemos essa influência direta, mais forte ou menos forte, das nossas crenças, daquilo que a gente, da maneira que a gente foi criado, das sociedades e de um entendimento coletivo. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o que eu digo sempre é assim: a tua religião, o teu entendimento, a tua doutrina responde os seus questionamentos? Interrogação. Se responde, está ótimo. Se te faz alguém melhor, muito bem. Agora, se não faz, se tem ali um senão, uma pulgazinha atrás da orelha, aí eu convido. O meu convite é: estuda um pouquinho a doutrina, vê se te responde alguma coisa. Talvez não responda nada, mas talvez responda. Talvez possa te ajudar
exatamente no sentido da fé raciocinada. Fé raciocinada é através do entendimento. E a reencarnação, ou a pluralidade das existências, faz parte desse entendimento mais profundo, ligando os pontos, talvez, que estavam desligados antes. E é por aí que eu convido aqui, com a doutrina espírita, para a gente estudar, e não só engolir a seco, como se fosse uma bravata, porque lá o palestrante espírita falou, então é verdade. Não, peraí. Por quê? Deixa eu entender isso a fundo. Deixa eu ver se faz sentido para mim. As nossas verdades pessoais são só nossas. Isso faz parte do nosso momento evolutivo, do nosso questionamento, do nosso amadurecimento. Não querendo comparar com ninguém, quem é melhor, quem é pior. A comparação, pessoal, é sempre aqui, conosco. É fazer sentido para você. Você buscar algo que faça sentido na tua vida, que tenha valor e que te ajude na tua caminhada do dia a dia. Não é para tirar título de religioso ou de entendedor de doutrina espírita ou qualquer doutrina que seja. Mas é para pegar esse conceito e fazer sentido e te ajudar na tua caminhada no teu dia a dia. Colocar na prática as questões que você acredita que são importantes para você. E aqui que entra a doutrina espírita com o processo reencarnatório para a gente entender a interpretação que eu diria que somos poucos ainda aqui no Ocidente, com uma interpretação junto ao Evangelho do Cristo com a questão da reencarnação. Aonde nós temos os evangelhos e algumas dezenas de religiões cristãs que têm interpretações completamente diferentes do mesmo trecho. Isso é interessantíssimo, porque não é só sobre a religião, mas sobre as próprias traduções da Bíblia, que dão entendimentos distintos. Tem um livro até que eu quero recomendar para quem gosta disso e quer saber essas diferenças, que é do Severino Celestino, que é Analisando as Traduções Bíblicas. E ele faz um comparativo, retira alguns trechos de diversas Bíblias e coloca uma do lado da outra, para a gente compreender como é que dá um entendimento completamente diverso. E qual é o entendimento que nós fazemos aqui, a leitura que nós fazemos aqui? Temos, talvez, a tão falada que mexe mais conosco, aquela passagem de Nicodemos junto com Jesus. Vamos lembrar? Nicodemos era um doutor de lei. Doutor de lei naquela altura era um oficial, ele era o príncipe dos judeus e um homem de extrema sabedoria. E frente àquela multidão e àquela perseguição que já existia até então, já estavam querendo a cabeça de Jesus, Nicodemos, na calada da noite, porque não dava para ser visto assim, no dia a dia, né, de cara limpa, ele foi encontrar Jesus para perguntar para Jesus, porque ele já reconhecia o mestre como o enviado de Deus, vamos chamar assim, naquele momento, para transmitir a mensagem. E chegando para Jesus, ele começa a questionar e começa a conversar com Jesus. Aliás, é um dos poucos momentos que Jesus conversa diretamente, porque Jesus falava sempre por parábolas. Mas com seus apóstolos e com Nicodemos, ele tem uma conversa direta, franca, aberta. E nessa conversa, Jesus diz que ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Atenção, ninguém vai ver o reino de Deus sem nascer de novo. Aí já vai abrir grandes brechas para a interpretação. Mas vamos lá. Nicodemos vira para Jesus e pergunta assim, mas como assim nascer de novo? Como eu, um homem formado, grande, velho, vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus responde para ele, se não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Mais uma vez, não se entende, não se compreende. Jesus responde para fechar a conversa, dizendo que
Se ele, que é o mestre de Israel, ignora essas coisas, ou não tem a compreensão, não tem muito, digamos assim, como continuar essa conversa. Estou trazendo no meu linguajar aqui, tá, pessoal? Busquem no evangelho que vocês vão ver. Agora depende de que evangelho vocês vão buscar também. Se você jogar no Google, vocês vão achar vários diferentes. Agora, vamos lá. Quando a gente tem essa passagem, o que é interessante? Interessante é que depende do olhar. Porque se a gente trouxer para um protestante, um evangélico, dependendo do segmento, ele vai fazer uma leitura dessa passagem. Se for um padre católico, vai ter outra. Se for um bispo ortodoxo grego, vai ter outra. Se for um sacerdote ortodoxo russo, vai ter outra. Se for um palestrante espírita, vai ter outra. Uns interpretam como ressurreição, outros o renascer em espírito, outros o renascer pelas águas, a pureza de coração. Outros interpretam como o renascimento da alma no pós-vida, ou depois da morte, na chegada do céu. E tem a nossa interpretação, que é a reencarnação. Nascer de novo é literal. É nascer de novo, é viver de novo, é encarnar de novo. E qual é a resposta certa? A resposta certa, o que eu digo é aquela que responde às suas questões. A resposta para o Nelson, para mim, eu posso falar só por mim, e aqui no meio espírita, é a reencarnação. Porque se não for assim, pessoal, vou dizer por mim, tá? Fica difícil acreditar, entender esse Deus de amor que Jesus nos traz. Um Deus de justiça que ele nos apresenta. Porque a gente vai cair nessa grande vala de muitos questionamentos e de pouca compreensão de um Deus que muitas vezes vai parecer injusto. E daí que a gente, só através, ou pelo menos eu, mais uma vez, através do que eu conheço, da minha pequeneza, atenção, o nosso entendimento aqui, ou o meu entendimento aqui, é através da reencarnação que a gente vai conseguindo responder essas perguntas, para não cair na história do sorte ou azar, ou na bênção de Deus. Porque, vamos lá, rapidamente aqui, se a gente considerar a bênção de Deus, uns são abençoados e os outros não são, mas por que isso? Poxa, mas tem privilégio? Não entendi. Por que será? Se é uma vida só, e um é abençoado, e o outro não é abençoado, poxa, baita sortudo, né? Ou, por exemplo, vou fazer uma comparação bem materialista agora. Um sujeito nasce com diversas deficiências, limitações físicas, uma deficiência física, na Somália, com pouco acesso a alimento, à saúde, saneamento básico, a tudo que é o básico, com uma média, uma expectativa de vida curtíssima, e o outro nasce na Suécia, completo, a saúde perfeita, com acesso, com recurso. Isso foi sorte, foi azar? Tem tantos questionamentos que dá para fazer. Aquelas crianças que já nascem com doenças. Então, tem muita coisa que, se a gente não trouxer a reencarnação, mais uma vez, eu, Nelson, não consigo encontrar resposta. Eu não vim de berço espírita, tá, pessoal? Isso era uma das inquietações que eu tinha antes de chegar na doutrina espírita, porque não fazia sentido. Não fechava, para mim não descia a história de que é o mistério de Deus. Já, peraí, mistério de Deus? Mas que Deus é esse? Que mistérios são esses? Quando a gente vai entender, através da doutrina espírita, que existe planejamento reencarnatório. Planejamento reencarnatório tem a ver com aquilo que a gente necessita provar, expiar no nosso momento evolutivo. Relativizando, ou melhor, relativizando não, desculpa, dando entendimento para tudo isso que não é entendido. Saindo desse âmbito material e percebendo que, independente se o espírito hoje encarna lá na Suécia, como eu falei, ou na Somália, isso tem a ver com o momento evolutivo dele. Lembra da série da Netflix?
A série na Netflix são diversos episódios. E como tem diversos episódios, talvez hoje a gente esteja na Suécia, amanhã a gente vai estar na Somália, e depois a gente vai estar no Brasil, e depois a gente vai estar na China, e depois a gente vai estar no Alasca, e depois, e assim vai. Isso eu estou falando aqui, nesse planeta. Não vamos nem entrar em outras esferas de outros planetas, que também a evolução é contínua. E assim seguimos a nossa caminhada. A pluralidade das existências e as pluralidades dos mundos também, que aí é outro capítulo que a gente não vai entrar aqui. Mas essa questão aqui vai muito profundo, por quê? Porque a gente está falando muito de crenças, de questões enraizadas, a gente está falando em processos de maturidade espiritual. Não que eu acho que, atenção pessoal, que seja mais maduro quem acredite em reencarnação. Eu não vou por aí, porque parece que, que acreditar em reencarnação está num nível diferente. A questão não é essa. A questão é, vamos tentar trabalhar com aquilo que a gente tem de evidência. E evidência é o que mais tem por aí. Para quem quer ver. Olha que interessante. Porque, mais uma vez, como tem a subjetividade e a interpretação, cabe ao olhar de cada um. Então, vou dar um exemplo para vocês que é bem interessante. Olha, eu há umas 2, 3 semanas coloquei um post lá no meu Instagram de um menino no Brasil que está fazendo muito sucesso, já teve reportagem em todos os canais, no SBT, na Bandeirantes, na Globo, e está fazendo muito sucesso na internet, que ele se chama Menino Davi, ou Médico Davi. Não sei se vocês já ouviram falar nele. O Médico Davi é um garotinho de 5, 6 anos de idade, não sei a idade dele, mas ele é um cardiologista completo. Impressionante. Depois busca aí, para quem não viu, não conhece, porque ele fala com uma profundidade que provavelmente o teu médico não fala, tá? E é um garoto, é uma criança que sozinho, automaticamente ele vive aquilo, e já é um médicozinho, já deu um jalecozinho para ele, é muito engraçado. E aí eu fiz um post desse vídeo, compartilhando, e fiz uma pergunta assim: reencarnação ou superdotado? Porque a leitura do mundo é que ele é superdotado. E aí o que é interessante? Interessante é que as respostas meio a meio. Muita gente acredita que é encarnação e muita gente nega veementemente. Não, isso não é. E tenta explicar com alguma base, porque incomoda. Mesmo a maioria daqueles que não acreditam em reencarnação tentam explicar e pegam um trecho da Bíblia. Enfim, cada um com a sua interpretação, cada um com a sua leitura. E não só o caso do menino Davi, mas a gente tem a comunicação entre dois planos constantemente acontecendo, o intercâmbio, o fluxo acontece, não só através da psicografia, psicofonia, aqueles que conseguem ver, através da inspiração, através dos sonhos, onde estamos em desdobramento e entramos em contato com o plano espiritual, vivenciando as experiências. E muitos de nós, ao retornar, relembramos e temos a lembrança completa. São várias evidências que a gente tem aqui. Agora, mais uma vez, isso é muito pessoal, é de cada um. E o importante aqui, penso eu, é a gente olhar, eu acho que a melhor evidência é quando a gente faz o olhar pessoal. Qual é o olhar pessoal? É entender o porquê que eu tenho certas inclinações positivas e negativas. Por que será que eu tenho certas predisposições para certos assuntos? Aquela coisa inata, sabe? Parece que é instintivo, que é uma coisa assim, que é mais forte. E é instintivo mesmo, tá? Mas o que é interessante a gente analisar aqui, vamos sair um pouquinho de nós, depois a gente volta para a gente. Pegar um outro exemplo, que é muito interessante analisar. É quando a gente pega dois irmãos gêmeos, duas crianças, gêmeos univitelinos, ok? Que é aqueles literalmente iguaizinhos, geneticamente, e têm o acesso ao mesmo estímulo, criados na mesma casa, com a mesma família, indo para a mesma escola, comendo a mesma comida, brincando com o mesmo brinquedo, dormindo no mesmo quarto, na mesma cama, tudo igual.
e analisando muito superficialmente, não precisa ir muito além. Fica 10 minutinhos sentado e percebe a troca, a interação. Conversa um pouquinho com cada um e a gente vai perceber como são dois espíritos completamente diferentes, com tendências, com predisposições, com personalidades completamente diferentes. Algo que a psicologia tem dificuldade, a psicologia tradicional, tá? Tem dificuldade em responder, analisando exatamente essa formação da personalidade nessa vida, nesse hoje. Agora, a nossa personalidade de hoje tem laços com o nosso ontem, esse construto que vemos realizando encarnação, pós-encarnação, pós-encarnação. Então, são várias questões aqui que, para quem tem olhos de ver e perceber, ou se questionar, parar para pensar, mas, poxa, como é que pode, né? Às vezes uma criança é um santinho, tem tudo, e a outra já é um capeta, já dando um trabalho do caramba. Que espírito é esse que vem na sua caminhada pessoal, intransferível, vivenciar agora na carne mais uma vida, que daqui a pouco vai embora, e segue, e depois volta de novo. E assim vamos adquirindo conhecimento, crescendo e evoluindo, através dos estímulos que nos são enviados, para vivenciar a experiência aqui, nessa vida, nessa encarnação, tudo aquilo que a gente necessita, através de provas ou através de expiações. Por isso que, vamos voltar para nós aqui, é importante esse trabalho do autoconhecimento, do se olhar um pouquinho e perceber o que eu tenho de ponto positivo, forte, estruturado, estabelecido, valores construídos, aptidões, questões que eu venho galgando, encarnação pós-encarnação, tanta coisa positiva que tem, tá, pessoal? Tem sim. Às vezes a gente acha que não tem, mas tem. E do outro lado também, algumas fraquezas, uma predisposição a fazer uma besteirinha, a um orgulhozinho de leve, que fala mais alto, um egoísmozinho, que vai por ali. Aí, isso, normalmente, sabe como é que é? É a história das tentações, sabe? Tentação. Tentação tem a ver contigo. Porque o que é tentação para você não é para mim, vice-versa. Tentação tem a ver com essa fraqueza, com as nossas fraquezas, ou melhor, com aquilo que a gente pode fortalecer. E um dia a gente vai fortalecer, de uma maneira ou de outra. E aqui cabe o entendimento e o convite desse entendimento mais amplo, de perceber que, como mais cedo ou mais tarde eu vou aprender, eu vou fortalecer aquilo que hoje é fraco, eu posso fazer agora, eu posso deixar para depois. Agora, a partir do momento que a gente tem a consciência e percebe o elemento, nos traz a responsabilidade. Responsabilidade é responder com habilidade. Responder com habilidade já com aquilo que a gente sabe, que é o certo e o que é o errado. E qual é o exemplo? O exemplo é o Cristo. É Jesus que nos mostra o caminho. Não o Jesus lá da prateleira, o Jesus do altar, o Jesus intocável, o Jesus do livro, ou Jesus hollywoodiano, aquela coisa utópica só para a gente louvar e admirar. Não é esse Jesus que eu estou falando. Eu estou falando do Jesus que está do nosso lado e que veio aqui mostrar, pura e simplesmente, como é que se faz. Jesus que chegou à perfeição e falou assim, olha só, está aqui o caminho, vem comigo. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Mas é possível. Tamo junto. Nos dá o braço. Nos acolhe. Está do nosso lado, caminhando conosco. Nos mostrando o caminho do amor para se chegar assim à perfeição. Por isso que é tão fácil falar de Jesus e tão difícil de praticar. Digo sempre, repito, quem dera eu se conseguisse aqui 5%, 10% de colocar em prática aquilo que a gente estuda ou fala. A gente estuda muito para quê? Para internalizar, para dar na martelada mesmo, para rever conceitos e valores e fazer melhores escolhas, porque a vida é feita de escolha o tempo inteiro. Que não dá para fugir a escolha. Você faz escolha o dia inteiro, a tua vida inteira.
Agora vem a questão: que escolha que você está fazendo? Que caminho que você está tomando? Você está crescendo ou está estacionado? Ou às vezes está até se complicando nessa história aí? Esse é um entendimento que às vezes é difícil fazer. Por quê? Porque tem que ter abnegação, tem que ter renúncia. A história da renúncia, então, é difícil demais. Eu gosto muito daquela frase que é muito dura e muito verdadeira. Olha só, cada escolha é uma renúncia. Cada escolha, uma renúncia. Repete para você na tua vida, na tua dinâmica pessoal particular, e você vai ver como isso se aplica com muita dificuldade. Normalmente tem uma dor atrelada. Por quê? Porque a gente não quer renunciar muitas vezes. É assim que a gente vai crescendo, na proposta do esforço. Porque o modelo que Jesus nos apresenta de amor é um modelo de esforço, hoje, porque ainda não é natural. Ou alguém consegue aqui, de primeira aqui, ó, tirando nos trinques, amar o nosso inimigo. Amar aquele que te fez mal, que não gosta de você, que te prejudica, ou já te prejudicou. Aquele que a vibração não bate. Aquele que você não vai muito com a cara. Não precisa nem com a cara, não. É mesmo uma questão vibracional. Você não tem nada a ver com ele não tem nada a ver com você. Não estamos aqui para julgar, mas como é que faz? Será que não é através do esforço? Se não for através do esforço, não vai acontecer. O que acontece? Nunca mais eu quero saber, não quero mais ver, não olha para minha cara, vai-te embora. E aí vem a questão: aprendemos a amar? Ou só a gente enxotou, se livrou daquele que é uma oportunidade para amar? Vamos esclarecer uma coisa aqui que é difícil de entender. Não é para amar no sentido igual você ama um filho, igual você ama um irmão, igual você ama um pai, uma mãe, igual você ama o seu animal. Não é para amar nesse sentido. É o amor comportamento. O modelo que Jesus apresenta, através do esforço, através do comportamento. Como é que é o comportamento, Nelson? É fazer o outro que eu gostaria que fizesse comigo. Se você consegue fazer com aquele teu inimigo, aquele que te fez mal, exatamente o que você gostaria que fizesse com você, você já está amando ele. O que acontece normalmente é o contrário. A gente entra numa vibração negativa e aí deseja mal, quer que ele se estrepe, que ele se ferre, que Deus está vendo e ele vai pagar os pecados, porque eu queria lá e dar a vingancinha ferroada, mas não vou. Que bom que você não vai. Ele torce vibracionalmente para ele se estrepar lá na frente. É sobre pensamento, é sobre vibração. Vibração de amor e pensamento de amor é nesse sentido, fazer o próximo que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se você está pensando para ele se estrepar lá na frente, é isso que você quer para você também? Agora, se você, apesar da dor, não vamos isentar a dor, tá? Você consegue ser indulgente para com o erro alheio, compreendendo a pequeneza, a ignorância, a imperfeição desse irmão, como nós também somos imperfeitos, e deseja para ele o melhor, como você deseja para você o melhor, isso é amor. Então são várias formas, eu trouxe aqui uma forma só para a gente perceber como é que tem que ter esforço. Isso é uma leitura de amor, porque é difícil falar de amor. Amor não tem na farmácia um amorômetro para a gente botar debaixo do braço e saber se a gente ama mais ou ama menos. Há várias formas que o amor aparece, que nós sentimos e vivenciamos o amor. Agora, isso é muito pessoal. O que Jesus vem é trazer uma regra, trazer uma base de entendimento, exatamente no oposto de tudo aquilo que é orgulho, que é egoísmo, nos trazendo a humildade e caridade como o caminho do amor. Os opostos. E a busca, a leitura, é a gente perceber o que tem aqui em nós, o que tem aí em você de orgulho, o que tem aí em você de egoísmo, e ser mais humilde
e ser mais caridoso. Eu não conheço quem está me assistindo, tá? Não faço ideia. Mas eu sei que você é orgulhoso, sei que você é egoísta. Como eu sou. Se a gente não fosse, a gente não estaria mais aqui. Essa é a característica de mundo de provas e expiações, é a característica do planeta Terra que se encontra nesse momento. O nosso grande bando, a grande população que está aqui, tem traços de orgulho e de egoísmo para serem trabalhados nessa direção, substituindo com esse valor amoroso através da humildade e da caridade. Salvo, atenção, tirando a exceção que são os espíritos missionários, que já estão num outro patamar e vêm aqui exatamente para nos ajudar a alavancar a humanidade como um todo, trazendo progresso. Mas aqui é uma exceção da exceção. A grande massa, nós que estamos aqui, não estamos aqui por acaso, não tem acaso. Isso é uma coisa interessante que está agora na moda, um assunto polêmico, tá? É a história do eu não me identifico com. Vocês já ouviram falar disso? Eu não me identifico do jeito que eu sou e me identifico com um animal, com uma outra questão, qualquer que seja. E aqui é uma discussão bem complexa. Por quê? Porque a partir do momento que a gente acredita que eu sou outra pessoa, a gente parte do pressuposto que Deus errou, que Deus está errado. Não era para ser assim. Que eu dei azar. Fugindo exatamente daquilo que é necessário vivenciar para a nossa encarnação. Às vezes, sim, com resistências e conflitos internos. Claro que existe, porque muitos de nós estamos aqui em reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória, a gente não estava nem um pouco afim de voltar para cá. Nem um pouco afim. Mas chegou o momento, com muito amor pela providência divina, vamos chamar assim, a espiritualidade de luz, que planeja o melhor para nós, pode chamar de anjo da guarda, nossos espíritos afins, os encarregados espirituais que todos nós temos, nos preparam a oportunidade de novo, forçosamente, nos colocando em cenários às vezes complexos, difíceis, às vezes momentos expiatórios, com muita dificuldade. E eu sei que falar isso assim de primeira é difícil e dói, e muita gente fica bem chateado com a reencarnação por causa disso. Por quê? Porque, de alguma forma, mostra um caminho que a pessoa não quer aceitar ou não quer, não gosta, porque prefere a fuga. Prefere vivenciar aquilo que não é uma realidade. A nossa realidade é tal e qual ela se apresenta. Se identificando ou não se identificando. Eu sei que isso é duro, porque é algo muito falado ultimamente, assuntos polêmicos, né? Na sociedade em geral. Mas é importante a gente tentar entender aqui, pessoal, o propósito desse Deus, que é tão difícil falar de Deus, mas esse Deus de amor, que escreve certo por linhas tortas e não tem errada, não tem folha que caia da árvore sem o consentimento do Pai, muito menos a gente encarnar uma condição que não faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. E por isso que há muita resistência ainda. Estou pegando esse exemplo, mas não é só esse exemplo. Tem vários outros exemplos que a gente pode elaborar a partir do momento que a gente está aqui contando as horas para ir embora. Eu conheço um monte de espírita, que está olhando para o relógio e falando, quando é que vai acabar essa desgraça aqui logo, que eu quero ir embora para o plano espiritual. Talvez nós não percebendo exatamente o porquê ou para que estamos vivenciando tudo que estamos vivenciando aqui. Por pior que seja o cenário, por mais triste que pareça, o convite é ampliar a consciência, percebendo sobre um outro aspecto, sobre um outro ponto de vista, tudo isso que tem a ver com o nosso crescimento, com a nossa evolução. Que muitas vezes, infelizmente, é realizada através de dores. Mas é a dor que ganha calo.
É a dor que gera conhecimento e gera crescimento. Porque depois que a gente ganha calo, muito daquilo que machucava no início deixa de machucar. E aí a gente já passa para um outro nível, para um outro estágio. Isso a gente está falando aqui muito subjetivamente, muito aberto, cada um pegar e aplicar na tua vida, porque eu tenho certeza de uma coisa, mais uma vez, eu não sei com quem eu estou falando, mas eu tenho certeza que a tua vida está cheia de problema. Já teve um monte do passado, talvez esteja agora, e vai ter no futuro. E entender como problema tem um peso enorme. Só de eu falar aqui, a pessoa já dá aquela baixa. Ou então tem uma outra visão. Sabe qual é a visão? A oportunidade. Ao invés de ser problema, é uma oportunidade de crescimento. O porquê ou para que a vida está te entregando o que hoje nós chamamos de problema, que na verdade é uma oportunidade para crescimento. Perceba quantos problemas você já se livrou da tua vida e sistematicamente eles voltam e se repetem. E você se livra de novo, não aprendeu nada, só se livra. E ele volta de novo. Aí eu, não, meu Deus do céu, agora eu vou me livrar, me livrei de vez. Aí ele volta de novo. Isso às vezes é 5, 10, 12, 20, 30 anos. Porque não teve aprendizado. Teve se livrar. E o processo aqui é de aprendizado. A gente não está aqui na vida para se livrar de nada, a gente está aqui para aprender. Por mais duro que seja. Mais uma vez, eu estou pegando conceitos aqui que são para a gente entender e perceber de uma forma mais ampla. E claro que é difícil entender ainda, porque todo esse conceito que a doutrina espírita nos traz é muito vanguarda. São só 168 anos de livros espíritos, o primeiro livro codificado. 168 anos, pessoal, é muito pouco com esse conceito reencarnação com Jesus. Isso tudo é muito novo ainda. Muito novo. E como qualquer ideia nova, tem uma resistência. Tem uma resistência de entendimento, de compreensão, e aqui dos valores, dos conflitos, daquilo que eu entendia antes. Não, peraí, e uma briga interna. Estou falando nem brigas de religiões, não, estou falando uma briga de entendimento, de compreensão. Porque muito dessa resistência acontece, sabe por quê, pessoal? Porque tem várias razões, tá? Ou de crenças enraizadas, ou porque a gente seguia uma fé cega que gera uma zona de conforto, às vezes, que é entrega para alguém, para o alto, mas sem autonomia, sem perceber que quem faz o nosso crescimento somos nós, não é o alto. O alto nos dá caminhos, nos dá oportunidades desse entendimento, ou porque a gente não compreende mesmo, ou também muita gente não gosta dessa ideia de reencarnação, por quê? Porque, poxa, eu prefiro ir para o céu, para o paraíso. Eu vou voltar aqui para quê? Para viver de novo essa desgraça aqui que eu estou vivendo na minha vida? Quero não. Então tem uma resistência interna, é normal, é natural ainda. Quando a gente vai avaliar o mundo, aqui no Ocidente, há uma baixa, digamos assim, em termos percentuais ainda, somos muito poucos que entendemos a reencarnação, ou acreditamos ou aceitamos, muito menos com essa formatação que a doutrina espírita traz com Cristo. De cristãos no mundo, nós somos, se eu não me engano, tá? Mais ou menos 2 bilhões e 500 milhões. Agora, nós espíritas, acho que somos 13 milhões. Isso não dá nem 1%, não dá nem 0,5% dentro do cristianismo. Claro que, atenção, vamos lá. Tem um dado interessante. Por exemplo, os Estados Unidos é o país que tem o maior número de cristãos. São 230 milhões de cristãos. Só que 25% acreditam na reencarnação. Não sei como, de que formato é. Eu acredito que não tem nada a ver com o espiritismo, tá? Esses são dados interessantes para a gente questionar. E no Brasil, claro, aqui em Portugal também, mas no Brasil muita gente flerta, né? Tem um pisca o olho ali pro espiritismo, aquela coisa do entendimento do karma, aquela coisa do lei de ação e reação. Flerta ali, flerta um pouquinho. Eu acredito que esse é o caminho, na verdade, pessoal.
O Espiritismo fala para aquele que se conecta com o Espiritismo, ponto final. Mais uma vez, como eu digo, não é para convencer ninguém, é para esclarecer aquele que busca esclarecimento. Simples assim. Não tem milagre, tem trabalho. Não tem conto de fadas. Tem determinação, tem disciplina. Não tem história hollywoodiana, tem esforço. Isso tudo é duro, eu sei que é duro. Ou não. Porque a partir do momento que a gente vai caminhando, através da vivência, a gente vai realizando e sentindo. A ideia, pessoal, é nessas palestras como essa, encontros como esse, a gente pegar essa teoria, e tomara que tenha batido alguma coisa, mexido, não precisa concordar com os palestrantes, com o Nelson, com ninguém. Mexeu alguma coisa aí, tocou, fez pensar, refletir, falou, poxa, aquele palestrante falou um negócio lá que realmente, olha, tocou num ponto aqui que me deixou meio abalado. Então, a partir daí, elabora, busca a tua resposta, o teu caminho, para quê? Para te dar maior realização, vivência, te dar mais base, mais estrutura para você enfrentar a tua vida, a tua encarnação. A doutrina espírita nos traz aqui clareza da necessidade da reencarnação para a evolução, para a gente chegar à perfeição que o Mestre Jesus nos apresenta como caminho. Do primitivo à perfeição. O caminho é através do amor. Resumidamente, é por aí que eu retirei alguns trechos da pluralidade das existências, das considerações de Kardec. Mas eu recomendo demais a leitura do livro inteiro, porque é riquíssimo e tem tantas perguntas que vão exatamente nesse tocante, que mexem, que balançam, que nos fazem refletir e nos ajudam a buscar encontrar o nosso caminho. O teu caminho é aquele que te faz bem, aquele que te traz paz, aquele que te traz tranquilidade. E com Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. O fardo é leve, é mais tranquilo com Jesus. A gente pode ir pelo caminho que quiser, mas buscar esse caminho e vivenciar ao lado dele, segurar nessa mão, tentando realizar, aplicar os seus ensinos na prática, vai se tornando leve. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, ou mexido, não precisa nem ter gostado, mexido qualquer coisa aí, já valeu, essa é a nossa intenção sempre de mexer com a nossa estrutura, com o nosso pensamento, fazer pensar. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade por estar junto de vocês nessa tarde e noite de hoje. Aqui em Portugal vai dar 10 da noite, são 9h50 agora. Pessoal, muito obrigado. Jaime, ele bagunçou a gente. Não deixou nem a gente tocar o terror nele. Olha só. Estou aqui no relógio, estou aqui. Olha o que é o controle, né? Jaime, você está sem... O microfone está fechado, peraí. Já abri. Ele tá aplicando o que ele está pregando, né? De uma maneira geral, tudo que ele falou foi sobre disciplina, né? Do ser encarnado ter que seguir essa disciplina, ele demonstrou. Parabéns, Nelson. É isso aí que a gente tem que fazer, né? Eu vou bem dedurar. Não, ele não quis que a gente aparecesse para ver super, porque esse fala como ele gosta de falar. Deixar 2, 3 horas fácil aí. Esse tem tantas vezes que dá para puxar aí. Eu não entendo esse povo, não, sabe? Mas, enfim. Nelson, muito obrigada. Foi ótimo essa maneira tua, né, de explicar, de botar no dedo na ferida que você gosta, de sacudir o pessoal. Então, muito obrigada pelo que você trouxe. Espero que com isso vocês fiquem, né, vocês que estão vendo, aqueles que não conhecem, ou aqueles que leram o Livro dos Espíritos, sei lá quanto tempo, que tenham tido aí essa vontadezinha de voltar nesse livro, de ler um pouquinho mais e que as reflexões do Nelson nos ajudem, porque disso se trata. O evento é para a gente falar
cada um aqui na sua forma, da sua maneira, falar sobre essa obra maravilhosa. Mas não adianta só falar, né, gente? Não adianta só ficar na teoria, que a gente possa lembrar, botar em prática, e que se lembrar que o Espiritismo é uma doutrina consoladora, né? E também é a doutrina que dá aquela sacudida na gente, como o Nelson bem falou, né? Quem está esperando coisa facinha, molezinha, aí vai a má notícia: o Espiritismo não é a tua praia. Mas para todos aqueles que têm essa necessidade, porque eu acho que é isso, no final é quando o espírito já está aí cansado, já está que não aguenta mais, aí a gente começa a procurar o que dê resposta, né? Já me algum comentário? Sim, sim. Nelson? Já que o Nelson abriu um espacinho, né, para gente, eu também sou uma pessoa que gosta de falar bastante, mas eu gostei muito da abordagem dele sobre esse aspecto do porquê reencarnar, né? Para mim, particularmente, quando eu tenho uma situação na minha vida onde eu tenho um propósito, mesmo que seja difícil, isso me ajuda, né? E para mim, como eu ia falar, o Espiritismo é essa ferramenta que me ajuda a trazer propósitos para questões da minha vida, como o sofrimento, como a revolta, muitas vezes, que muitos de nós não entendem o que está acontecendo. E enquanto ele estava explicando, falando sobre isso, eu fui lá de novo, né, no Livro dos Espíritos, e na questão do reencarnar, que é quando ele começou, a resposta dos Espíritos é bastante assertiva. Lembrando, né, se você correr o Livro dos Espíritos, às vezes você tem respostas assertivas, às vezes você tem respostas não tão assertivas, às vezes você não tem resposta. Porque depende da capacidade do Espírito poder te dar essa resposta ou não, e depende da nossa capacidade de poder absorver aquilo, não por curiosidade, mas para ser implementado na nossa vida, né? Para que nos ajude como parte da ferramenta. E para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ler o Livro dos Espíritos, a resposta da primeira pergunta que o Nelson faz com muita propriedade é: por que eu tenho que reencarnar? A resposta está lá, assertiva, para expiar e para melhoramento progressivo da humanidade. Olha só o peso que os espíritos colocam nas nossas costas. Do meu melhoramento depende o melhoramento de toda a humanidade. E em paralelo a isso, esse era o meu comentário. Eu estou fazendo um estudo do livro Psicologia da Gratidão da Joana, e ela traz um componente, eu não sou psicólogo, tá? Só estou trazendo isso como curiosidade, sobre a sombra que nos compete digerir enquanto encarnados, né? Porque, veja, ela pode ser completamente negativa se eu ficar reclamando, se eu ficar falando que aquilo não presta ou não dá, eu não quero ficar aqui, para que eu vou encarnar, como o Nelson muito bem abordou, ou ela pode ter uma perspectiva diferente, uma perspectiva positiva, de eu entender que aquilo, pela misericórdia de Deus, foi me dada a chance de confrontar os meus problemas e, a partir daí, aprender a trilhar o caminho mais certo. E, nesse momento, existe um dos planos que ela explica, que é a sombra arquetípica, ou seja, nós contribuímos com o todo, né? Isso tem a ver com um pouco do conceito de inconsciente coletivo que o Jung trouxe para a gente. Então, se eu não melhoro a mim mesmo, ou se eu não contribuo para dissolver essa sombra, eu estou, de alguma maneira, piorando o lugar que eu estou. Então, não quero trazer mais culpa nem responsabilidade para ninguém, mas alertar que a nossa demora é permitida por Deus, mas ela tem uma conta a ser paga. E essa conta não está só no meu bolso, está no bolso de todo mundo. Quando a gente despertar para esse grau de consciência, que é o grau crístico, né? Nós não vamos mais fazer isso, nós não vamos procrastinar, nós não vamos perder tempo, mas ainda a gente vai levar um pouquinho de tempo, talvez umas 2 vidas, alguma coisa assim, até chegar nesse grau, né? Era esse meu comentário, que eu gostei muito da abordagem do Nelson, me fez refletir enquanto eu estava aqui nos bastidores, comendo amendoim e fazendo essas anotações. Bom, alguma consideração mais, Nelson? Te dou 2 minutos, hein? Olha como eu estou caridosa hoje, hein? Não, gostei do que o Jaime trouxe, bem interessante.
a ideia é exatamente essa, Jaime, esse construto, né? Uma coisa que eu falei, já te trouxe outra, você trouxe aqui, daí até para a gente fazer um rebate aqui, comentar. Tenho certeza que a Jane aí também já tem mais coisa para falar também em cima disso. Mas essa ideia, né? A gente vai construindo e essa construção é importante para nos fortalecer na nossa caminhada individual, os nossos desafios pessoais. E que bom que a gente está aqui nesse espaço em comum, nesse espaço coletivo, construindo raciocínio, trazendo a doutrina espírita, trazendo Jesus para nos auxiliar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E, aliás, vou aproveitar só para fazer uma propaganda. Lá no meu canal, nt.nelsonTavares, tem palestra, tem estudo, nt.nelsonTavares, só dedicado ao espiritismo. Aí no YouTube, aqui no YouTube, tem bastante conteúdo lá, quero convidar para quem talvez esteja tendo acesso a primeira vez, chegou aqui agora e gostou mais ou menos do que eu falei, dá lá, dá uma olhada que tem bastante coisa, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada, Nelson. Obrigada a todo mundo pela participação, por estar aqui com a gente. A gente também faz um convite, que agora a gente termina o bloco 4, mas o evento continua. O Encontro Internacional do Livro dos Espíritos continua. Então, nós convidamos a todos para ir para o bloco 5 conosco e para a gente continuar se debruçando nessa obra maravilhosa. Eu vou ter que falar, né? Agora você me cutucou, vou ter que falar. Mas não vou falar o conteúdo, porque senão não dá tempo. Mas, gente, eu acho que e a gente está num evento assim, demonstra a proposta da doutrina. Então, não tenha medo, eu falo para as pessoas que estão chegando, especialmente que estão chegando novos à doutrina, ou como disse, aqueles que flertam com a doutrina, essa é a proposta. A doutrina faz com que a gente reflexione, a gente tem as obras basilares aí, claro, para dar um norte, para dar uma direção, mas o próprio Kardec fala isso, para a gente questionar, a gente tem que passar pela razão. O que a razão não absorver, não adianta, gente, não adianta, porque quando chegar a hora realmente de botar em prática, vai tambalear, então tem que ter a razão, e a doutrina oferece isso. Então, que a gente continue estudando, Nelson. Prazerzão te ver de novo. Obrigada pela tua participação. E eu, infelizmente, vou ter que encerrar, porque eu ficaria aqui, né, gente, batendo papo. Mas vai vir mais gente por aí. A gente tem que continuar essa celebração maravilhosa. Jaime, te espero na outra sala. Vamos lá para a continuação do bloco. Nelson, até breve. E todo mundo, vem, bloco 5. Obrigadão. Obrigado. Boa noite, boa tarde.